Vamos agora falar ao telefone com o Rui Malheiro. Rui, bom dia. Bom dia, Maria. Vamos começar por falar da Liga Europa. Esta semana há mais jogos. Exatamente, depois de uma primeira mão que acabou por trazer resultados bastante positivos para as equipas portuguesas. O destaque principal para o Futebol Clube do Porto, que com uma vitória em Sevilha coloca-se já com um pé e meio na próxima eliminatória, uma vitória ainda por cima com 2 golos, ou seja, venceu o Sevilha por 2-1, o que obrigará o Sevilha pelo menos a marcar 2 golos no Dragão. E sabe-se que o Sevilha não está numa boa fase e ontem até com uma vitória curta em casa sobre o Hércules por 1-0, quebrou uma série de 6 jogos consecutivos sem vitórias. Também um bom resultado do Sporting, conseguiu um empate em Glasgow, frente ao Rangers. O Rangers que também chegará ao Alvalade esta semana com um percurso europeu muito débil, ou seja, nos últimos 19 jogos europeus, o Rangers não venceu nenhum jogo. A isto acresce também o facto de ter perdido este fim de semana o derby com o Celtic por 3-0, o que o coloca mais longe do título. Já o Benfica conseguiu um resultado positivo em casa, um 2-1 de frente ao Stuttgart, um resultado que foi o reflexo um pouco do jogo de quinta-feira, ou seja, o Benfica fez uma primeira parte pobre, mas uma segunda parte fulgurante, que lhe permitiu dar até a volta ao marcador, e o resultado final 2-1 até acabou por ser escasso face ao ascendente do Benfica na segunda parte. Em Stuttgart vai ter pela frente um clube que também está a atravessar um mau momento, ocupa neste momento um dos lugares de descida e perdeu este fim de semana 4-2 com o Leverkusen. Recordo até que o Stuttgart nos últimos 5 jogos em casa perdeu 4, o que é um indício até daquilo que Jorge Jesus disse no final do jogo, que tinha a certeza que o Benfica iria conseguir marcar golos em Stuttgart. Por fim, o Sporting de Braga foi quem saiu desta jornada europeia com o resultado pior, ou seja, não é um mau resultado, perdeu 1-0 na Polónia com o Lech Poznan. No entanto, o facto de não ter marcado um golo dificultará a tarefa para esta segunda mão. Recordo também que o Sporting de Braga atravessa um momento difícil, com um plantel bastante reduzido e limitado em termos de opções, e também vem de uma sequência de 3 derrotas consecutivas em jogos oficiais. Do outro lado, a equipa polaca não tem grandes argumentos, no entanto é uma equipa muito perigosa a jogar em contra-ataque e poderá explorar na próxima quinta-feira em Braga esse facto. Rui, daqui a bocado há derby, pergunto-te se, como diz Jorge Jesus, o Sporting é quem tem mais razões para estar mais confiante. Maria, o Jorge Jesus disse até que o Benfica é que neste momento tem maior pressão para este jogo. Acaba por ser um facto, mas não concordo por inteiro. Ou seja, o Benfica realmente tem uma grande pressão. Uma vitória será determinante para continuar ainda a lutar pelo título, ou seja, reduzindo para 8 pontos a desvantagem em relação ao Futebol Clube do Porto e, sobretudo, também procurar uma 15ª vitória consecutiva em jogos oficiais. Um objetivo que sem dúvida é retumbante para o Benfica. Não acredito também que o Sporting não tenha pressão, ou seja, isto é um derby, é um jogo histórico, é o derby mais importante do futebol português e o Sporting, por toda a sua tradição, também quer vencer o jogo e também será uma resposta a esta série de 4 jogos consecutivos sem vencer. Vai ser um jogo que acredito que será bastante interessante, esperemos que corra bem e seja um jogo fluido, sem as paragens que o Dr. Ernesto Ferreira da Silva aí muito bem referiu. Importa, sobretudo, que seja um jogo que o árbitro deixe fluir. Do lado do Sporting, acredito que Paulo Sérgio poderá introduzir algumas novidades na equipa, ou seja, para além do facto de Evaldo não poder jogar, o que implicará, em princípio, a entrada de Grimi no 11. Acredito que Paulo Sérgio abdique da sua habitual estrutura nos últimos jogos de 4-3-3 e talvez aposte ou num 4-2-3-1 ou até mesmo num 4-3-1-2 com 3 médios de contenção, Matias Fernandes como médio criativo e depois uma dupla de ataque, provavelmente com Postiga mais fixo e talvez Yannick como avançado mais móvel, muitas vezes a partir dos flancos para o meio. No Benfica não acredito que haja grandes alterações, ou seja, Jorge Jesus deverá manter-se fiel ao 4-1-3-2, poderá contar com Saviola, que não jogou por estar castigado, e admito uma possível troca, ou seja, Aimar seja poupado, também a pensar um pouco em quinta-feira, e Carlos Martins seja o titular, sabendo-se até que é um jogador ex-Sporting e que terá neste jogo uma motivação adicional. Muito obrigada, Rui. A antevisão de Rui Malheiro, então, aqui para o derby que se joga logo à noite. Ernesto